Olá e bem-vindos ao posto emissor número 221. Hoje é dia 23 de janeiro e nos nossos estúdios de Paço de Arcos recebemos uma das bandas portuguesas mais populares da sua geração. Nasceram na Grande Lisboa há mais de 20 anos, na altura, se bem me lembro, com um manifesto bem simples, o de suar, no sentido de transpirar, em português. 7 álbuns depois chegam a Passamontanhas, com um novo guitarrista e um novo fôlego. Os Lina Martini estão hoje no posto emissor, apresentados pelo seu vocalista André Henriques e por Rui Carvalho, seu novo guitarrista. Bom dia, bem-vindos ao nosso podcast. Bom dia, obrigado. Obrigado. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Será que te assombro? Será que te assombro como tu? Será que te assombro como tu? Como é que estão hoje? Tive que me levantar cedo, portanto é sempre complicado. Isto é crianças, é muito complicado. Bem, estamos numa semana assim meio de esticar entre entrevistas, compromissos com a imprensa e os concertos e os ensaios para preparar os concertos. Tem sido assim um janeiro exigente. Estávamos há pouco a falar em off que o janeiro normalmente começa lento e demora muito. No nosso caso parece que já passaram 3 ou 4 meses. Temos estado com a cabeça enfiada em muitos sítios, mas tem corrido bem. Estamos na véspera da saída do vosso novo álbum. Como é que se vivem estes dias antes, imediatamente antes de um lançamento muito, muito aguardado, antes de vocês finalmente mostrarem as canções ao mundo? Para nós é complicado, até porque é um disco que já está na gaveta há muito tempo, não é? Eu, por exemplo, não estou habituado a que haja uma diferença tão grande entre a gravação temporal e a estreia. E neste caso, por vários motivos, a coisa foi atrasando. Portanto, a ansiedade vai aumentando, mas é uma ansiedade normal, não é? De alguma coisa que tens guardado por ti já há tanto tempo e que já devia estar cá fora, sinto que já devia estar cá fora. Mas é sempre um momento bom. E há sempre uma surpresa qualquer de ver como é que as pessoas vão reagir ao disco, e é um bom feeling. O disco começou a ser preparado numa espécie de uma residência artística em Leiria. Quando é que isso foi? Imagino então que já tenha sido há algum tempo. Em 2023. Eu e tu somos as piores pessoas para datas. Sim, somos as piores. Falta aqui a cabeça de engenheiro do Hélio e da Cláudia. Mas sim, eu acho que foi para aí em 2023. Sim. Então o Rui já está connosco há cerca de uns 3 anos. Okay. Entrou na altura, estávamos a começar a apresentar o Error, o disco anterior, ao vivo. E tivemos ali uma tirada extensa entre concertos de promoção do Error. Depois meteu-se os 20 anos, precisamente nesse ano, em 2023, onde celebrámos os 20 anos da banda. Fizemos uma tour chamada Merda e Ouro também de celebração dessa data redonda. E no entretanto iam sempre surgindo, assim, tivemos que ensaiar e pôr os concertos de pé, iam surgindo sempre assim uma vontade de todos de começar a fazer coisas novas, não é? Porque até então o Rui estava connosco, mas estava a interpretar canções que não tinham sido escritas a meias com ele. Mas nós estávamos ainda muito tímidos, para já tínhamos pouco tempo, tínhamos esses concertos para preparar, e depois, pelo menos do meu lado, no outro dia tinha comentado isso com eles também, havia quase um embaraço e um certo receio de isso. De repente nós nos juntamos todos e não há química, porque podia acontecer, não é? Eu já tinha tocado com o Rui e o Rui já tínhamos feito canções em conjunto. Lembro, por exemplo, do trabalho que fizemos para a Cristina Branco. Sim. O Rui já teve uma banda com Hélios e Felicifel durante uma data de anos, já tocou também com a Cláudia numa série de outras bandas, mas os 4 fechados numa sala era a primeira vez que acontecia. E na minha cabeça a dinâmica estava a correr muito bem, os concertos estavam a ser incríveis, mas nunca tínhamos tentado molhar o pé nessa coisa nova, nessa aventura nova de fazer música em conjunto. Depois, quando aconteceu, foi assim
uns baldes de suor que saíram de nós. Um alívio. Foi um alívio incrível. Primeiro juntámos, como tu disseste, em Leiria, num espaço que se chama Serra, apropriadamente, já que o disco se chama Passamontanhas. Na altura não tínhamos feito ainda essa ligação, ainda não havia o nome, mas até calhou bem. E pronto, foram 5 dias onde nos fechámos. Tínhamos uma casa num piso de cima onde dormíamos e fazíamos as refeições em conjunto, e depois ficávamos o dia inteiro a tocar. E o primeiro dia é sempre montagens e conversas e tal. No outro dia levantámos, de manhã tomámos o pequeno almoço e passado pouco tempo tínhamos uma canção feita, que foi precisamente Uma Banda, a primeira canção que mostramos. Na altura chamámos-lhe também apropriadamente Number One, porque tinha sido a primeira a ser feita com o Rui. Pronto, e depois a partir daí as coisas correram muito bem. Foi a primeira residência onde não tínhamos trazido nada de casa, ou praticamente nada. Havia uma coisa ou outra, claro, há sempre, mas na minha experiência com os discos anteriores é que as residências serviam mais para atar as pontas que trazíamos, e desta vez as coisas foram quase de raiz feitas ali pela cabeça dos 4, e resultou muito bem. Eu acho que foi das melhores experiências de composição que já tivemos, não só pela produção em tão pouco tempo, mas também pela forma como nos entrosámos e como cada um deu um contributo para aquilo que é o disco. Desculpa, essa canção, Uma Banda, quando nasceu, já tinhas alguma ideia do que viria a ser a letra ou a mensagem, ou a parte lírica, ou foi só mesmo a música inicialmente? Não. Normalmente nas residências não há letras, não há texto. Uhum. Aliás, até estamos com o lançamento do disco, estamos a oferecer a quem fizer a pré-compra uma cassete que se chama precisamente Serra, que tem essa pré-produção, aquilo que nós gravámos lá. E enfim, não há microfones ligados, eu não me arrisco a cantar, é um trabalho de casa para depois. E nessa altura não havia nada, não havia ideia nenhuma. A ideia de Uma Banda surge quando o Rui, caminho de um concerto, nesses vários dias de estrada que tivemos, estávamos a falar sobre os 20 anos da banda e as celebrações que iam acontecer, e o Rui lançou uma expressão de género: vou matar a banda, no sentido de isto já durou tanto tempo, tiveram que cuidar deste bonsaizinho e agora as folhas vão cair todas. E eu achei piada a isso, achei piada a, enfim, refletir no momento presente o que é isto, ter uma banda há 20 anos, o que é uma banda, será que faz sentido ter uma banda? Fala-se muito hoje em dia também que até o próprio contexto e a dinâmica da maneira como as pessoas se ligam também seguramente terá provocado alterações naquilo que são a produção musical, independente, se quiseres. E pronto, e a letra veio muito depois, muitos meses depois. Uma reflexão assim meio meta, não é? A banda pergunta, fez-me lembrar aquela letra dos Ornatos, do Coisas, se uma voz nos diz que é viver em vão, para que raio fiz eu esta canção, não é? Neste caso sim. Para que é que serve uma banda? Uhum. Do teu ponto de vista, de alguém que já estava a tocar com a banda há algum tempo, mas que só agora acompanhou o processo de gravação e de composição desde o início, como é que foi? Sentiste-te à vontade? Podes responder como se o André não estivesse a ouvir. Não, a questão é essa. Eu acho que isso tem a ver com o que ele estava a dizer também, porque nós à vontade já estávamos, e isso às vezes parece arriscado. Estamos tão à vontade, partimos do princípio que as coisas simplesmente vão acontecer. Da minha experiência, mesmo a solo, o processo criativo às vezes não funciona assim. Portanto, pode haver algum gancho, alguma coisa ali que não funcione. E às vezes isto é um trabalho um bocado psicológico. Portanto, se a gente fica preso a uma ideia qualquer que não funciona, não conseguimos sair dali. E já aconteceu. É muita gente. Eu não tinha isso como ideia, mas agora olhando para trás, foi talvez um bocadinho corajoso da nossa parte irmos para um sítio. Os 4 estamos muito bem, e talvez não tenhamos questionado exatamente por causa disso, porque a química parecia estar lá. Mas nós fomos praticamente sem nada, como o André disse, e tinha tudo para derrapar. Agora olhando para trás, felizmente não derrapou, porque houve uma química que obviamente já lá estava, não é? Portanto, eu acho que um dos primeiros momentos em que eu me apanho ali com ela e lembrei-me de Lucifel. Há quanto tempo é que eu não estava com este? Depois o André chega a seguir, mete uma guitarra por cima, começa tudo a acontecer, e tal como ele disse, pronto, ok, isto daqui vai sair sempre alguma coisa. Acabou por ser muito mais do que estávamos à espera, porque até ficaram umas coisas que deixámos de parte, elas mudaram muitíssimo, mas o backbone do disco está lá, e nós começámos a perceber que isso estava a acontecer. E a partir daí relaxámos um bocadinho. E depois começou outro processo, que eu parti pedra.
E nesse aí também é complicado, porque é um processo muito exaustivo, mudar as coisas todos os dias, a conversa que tem que haver entre pessoas que não sabem propriamente ler pautas é extremamente cómico ouvir as conversas, porque as pessoas falam por sons culturais às vezes, e aquela parte em que tu entras com o neném, portanto há muita desconversa também. Mas também isso acabou por correr bem. Portanto, a coisa acabou por culminar em Calpau, onde na verdade também foi uma espécie de uma residência. Portanto, nós comíamos juntos, cozinhávamos, enquanto o André estava a acabar as letras, estávamos nós a tratar de jantar. As letras não, a gravar as vozes. E o processo continuou até aí. Só no último dia que abrimos uma garrafa de cava, temos isto acabado. Quando fizemos a última coisa foi porque a parte de gravar também é complicada. Por exemplo, eu estou habituado a tocar a solo, a dinâmica de estúdio já não tenho há muito tempo. Aquilo são coisas, embora seja um estúdio diferente, não deixa de ser um estúdio. E o processo de gravação é exigente, ou seja, as músicas acabam quando acabam. Portanto, nós temos que tomar as decisões ali. Aquilo fica como se estivesse para fita. É um bocado assim como ele faz as coisas. Há pouca margem para dúvidas. Portanto, eu que sou um tipo que tem dúvidas até o último momento, ali não podia ter, não é? E esse processo, todos esses processos, aí senti alguma, não direi dificuldade, mas estava um bocadinho a pensar: será que eu consigo fazer isto bem? Ou não? Foi a única vez em que eu hesitei um bocadinho. Mas também o processo acabou por correr. O disco começa com uma canção chamada Assombro e acaba com uma que é A Mão Como a Maré. Ambas são, parecem assim, bookends, ou seja, são ambas, têm uma atmosfera particular, e eu penso que ficou bem a abrir e a fechar. Foi propositado, houve ali uma ideia de narrativa, talvez. Sim, não, como o André já disse uma vez, não é bem um disco conceptual, mas ela tem muitas coisas lá dentro. O disco tem muitas coisas lá dentro, tem muita informação que se calhar funciona mais aqui para dentro da banda. Será talvez difícil explicar para fora, mas elas estão nesses sítios exatamente porque fazem sentido estar aí. E essa dinâmica, a diferença dessas músicas para as outras é grande em termos de quer dizer, são músicas que começam quase na surdina e chegam até ao absurdo. O Assombro tem uma atmosfera quase de praia, de fim de verão. E eu achei que foi uma belíssima ideia começar com uma, mas para nós acho que foi um bocado evidente, nunca tivemos assim muitas dúvidas. Sim. Onde é que punhamos essas duas. Acho que tinha que começar com a Sombra e tinha que se acabar com aquela. Acho que estava lá assim um bocado evidente. Ou mais houve mais dúvidas, mas acho que aí nunca tivemos. A primeira foi óbvia. A Mão Como a Maré é uma canção com 10 minutos. Pôr lá a meio do disco ia ser mais difícil de trincar. Então achámos que seria um final mais feliz assim. Feliz, enfim, é discutível. É discutível. Há pelo menos duas canções, o Cão Tinhoso e o Facho de Luz, que têm uma mensagem, ou pelo menos um subtexto político. Eu li que vocês falaram muito durante as residências. Essas conversas, eventualmente sobre a atualidade, depois também te inspiram, neste caso, a escrever as letras. Sim, é isso, não é? Quando se fala aquela pergunta clássica de onde é que vem a inspiração? A inspiração vem de todo lado. E neste caso, não é? Nesta conversa que temos estado a contar, desde as carrinhas, desde as horas passadas na carrinha até aos almoços e aos jantares no estúdio em Calpau com o Santi, que o nosso produtor já nestes últimos 3 discos já é quase um quinto elemento. A conversa estendeu-se e claro que começa em nós e o disco começou muito centrado em nós, não é? Portanto, porque este primeiro momento da entrada do Rui numa banda que já tinha a sua formação cristalizada há tanto tempo, isso implicava necessariamente um reajuste, um perceber quem é que nós somos agora, e portanto a conversa começou muito para dentro, não é? E acho que parte do disco reflete essa maior interioridade, se quiser, e de reflexão do momento atual da banda. E depois, claro, e depois de falarmos sobre nós, também falamos sobre o que se passa à nossa volta, e portanto as notícias, até o Santi, que não vive em Portugal, mas que em Espanha também sopra uns ventos que passam por aqui, que têm passado pelo resto da Europa e do mundo, e portanto os assuntos estavam em cima da mesa e era quase... eram inescapáveis, não é? Nós, enfim, já nos vais conhecendo, já não é a primeira vez que falamos sobre isto, mas nós não temos propriamente
um caderno de encargos, uma checklist, uma agenda, onde o que é que se está a passar agora, o que assuntos quentes, que tópicos é que nós vamos. As canções vão aparecendo de forma muito espontânea. Esta que falámos há pouco, o simples facto do Rui dizer vou matar a banda, de origem a uma canção. Pronto, e essas vieram de outros sítios, de conversas nossas, de coisas que assistimos na televisão, ou de conversas que tivemos com familiares ou amigos, e as coisas naturalmente impõem-se. É isso. Tiveram algumas reações fortes, por exemplo, ao Faz de Luz, que será assim, terá uma letra mais evidente na sua intenção. Fortes em que sentido? Comentários. Os comentários da canção foram positivos. Aliás, o que foi muito discutido, eu acho que entre nós, o Faz de Luz deu umas conversas boas, mas não havia assim grandes divergências de opinião. Aquela que nos fez discutir muito internamente foi a canção que lançámos em simultâneo, que se chama A Cantiga É, não é? Que pegava nessa frase já icónica do GAC, do José Mário Branco, para no fundo a contextualizar aos dias de hoje, para perguntar, em vez de dizer que a cantiga é uma arma, perguntar: será que a cantiga é uma arma hoje, nos dias de hoje, no dia do algoritmo e do scroll infinito? Se me perguntares por reações, as músicas foram bem recebidas, tal como as outras. Eu não vi assim nenhum antagonismo ou nenhuma reatividade excessiva a essas canções, e daí também nós fazermos a pergunta no A Cantiga É: será que uma canção hoje se pode chamar de intervenção? Será que ela cutuca assim tanto os espíritos como cutucava na altura, antes do 25 de Abril ou no PREC, não é? Onde fazer canções de intervenção tinha realmente corria sérios riscos de dizer determinadas coisas. Hoje em dia virtualmente não corre risco nenhum, e portanto não sei até que ponto é que essas canções, enfim, é a dúvida que nós levantamos na Cantiga É: será que estamos a pregar para os convertidos? Será que as canções podem inspirar alguma coisa, alguma mudança em alguém? Nós não o fazemos. As canções que escrevemos, e neste caso as letras, não é com o subtexto de doutrinar ou dizer que a nossa visão é a certa. A ideia é mais uma conversa, como o Rui te falava no início, é fazer perguntas. E nós temos essas dúvidas todas. Nós que já no passado, já com o disco anterior, com o Error, já tivemos canções, não é a primeira vez que nos aventuramos assim por temas mais sensíveis, digamos, da atualidade política. Nós que já fizemos isso no passado e continuamos a fazer, questionamos sempre enfim, fazemos porque temos que fazer, porque as canções se impõem, porque os temas se impõem, mas não com a ambição desmedida ou com a soberba de achar que vamos mudar alguma coisa. Enfim, estamos a partilhar as nossas interrogações. Acho que é mais isso. Sim, num mundo assim cheio de afirmações agora, normalmente muito antagónicas, não é? Com barreiras muito definidas, fazer uma pergunta parece uma coisa mais disruptiva, não é? Uma boa pergunta. O que é engraçado, porque é só uma pergunta. Claro que tem mais do que isso, mas foi engraçado, foi que a música, a letra, despertou tanto na carrinha como nos nossos grupos do WhatsApp e nos nossos almoços, conversas intermináveis, porque há subtexto ali, portanto aquilo pode tanto ser levado para um lado como para o outro. Ainda bem, é exatamente isso que a música pretende, e acabámos todos por nos unir muito à volta dela, talvez cada um da sua maneira. Não tem que ser tudo 100% igual, mas acho que estamos por trás assim que percebemos exatamente o que é que estávamos a querer dizer, assinámos todos por baixo e acabou a polémica. Engraçado, porque agora, por falares em perguntas, lembrei-me, penso que foi alguém que reagiu à morte do David Lynch, até nem sei se não foi o Kyle, o protagonista do Twin Peaks, que disse que para o David Lynch mais importante do que as respostas sempre foram as perguntas. Isto sobre o caráter enigmático e misterioso, exato, da sua obra. Às vezes uma boa pergunta, enfim, abre muitas portas, não é? Sim. Vocês continuam então com alguma fé no poder da canção, não necessariamente como uma arma, mas como se calhar como uma chave, talvez, para abrir uma porta? É assim, adoraríamos, eu acho que isso é melhor. Até o André tem falado sobre isso, quer dizer, quem nos dera, não é? Até se houvesse alguma afirmação que só por cantarmos e a tocarmos as pessoas mudassem de opinião,
ou pusessem elas próprias a questão da mesma maneira, não é? Mas é uma coisa, é um processo que nós não controlamos. Nós, deste lado, fazemos as coisas que queremos fazer, preocupamos, claro, com a parte estética, não é? Portanto, há uma parte sempre musical que está sempre acima. Mas sim, eu acho que a canção tem essas valências. Eu acho que a arte, no geral, eu acho que não há um dever de ser interventivo hoje em dia, ou de ser político. A política é tudo, não é? Há política em tudo, num beijo, numa conversa, no geral. Mas não vejo que um artista se tenha que definir como isto ou aquilo. Acho que a arte, no seu geral, engloba a música e outras artes. Acaba sempre por fazer uma pergunta e refletir aqueles momentos que estamos a viver, mesmo quando olha para trás, não é? E eu acho que isso acaba por acontecer por si. Portanto, eu acredito que a canção ainda tem força de inspirar, tem força para levantar uma pessoa do chão. Às vezes não precisa de ser uma música política, pode ser alguma coisa emocional e tudo isso. Acho que tem poder, mas tem poder relativo, não é? Hoje fala-se muito, a gente já falou disso também, dos limites do humor, por exemplo. O humor não fez nada para não eleger Trump, não é? Quer dizer, ele foi eleito à mesma. Portanto, façam-se as piadas que se quiserem, acho que elas valem por elas próprias, as canções também valem por elas próprias. Vivemos num momento um bocado diferente, como o André explicou. Acho que no momento em que os artistas eram subversivos, até porque eram perseguidos pelo Estado, isto não aconteceu só cá, em muito lado, a canção aí ganha outra força, não é? É preciso uma coragem. Mas até o Zeca Afonso tinha músicas acerca de amor e de coisas bucólicas e do campo e tudo isso. Portanto, eu acho que acho que isso continua mais ou menos igual. Lembram-se qual foi a última canção que ouviram e que não digo que vos tenha mudado, mas que vos tenha impressionado muito, de outro artista? Eu lembro-me de um disco que depois até partilhei com o resto da banda e toda a gente ficou mais ou menos enamorada. Eu não sei se na altura também já estavas a ouvi-lo. De Aldous Huxley, Aldous Huxley não, agora estou a pensar no escritor. Aldous Harding. Aliás, acho que ela até veio buscar o primeiro nome, acho que não é o nome verdadeiro dela, acho que até por causa do escritor. Daí a minha confusão. Mas não me recordo o nome da canção. Não é Party. O disco é o Party, é aquele disco lá do desamor dela. Mas não me recordo da canção, mas do nome da canção. Mas aliás, esse disco todo bateu-me assim de uma maneira. Concordo. Que eu já o apanhei mais tarde, não quando ele saiu. Mas aquilo teve uma força para mim e teve a ver com as letras também. Mas o lado interpretativo dela, quase teatral, quase de a cada canção mudar o registro e transmutar-se em muitas vozes, em muitas personas, aquilo bateu-me assim de uma maneira surreal. E foi um disco até muito, muito falado entre nós. Já jantámos em minha casa e noutros sítios a ouvi-lo. Sim, bateu-me bastante, sim, esse disco. Sim, olha, essa é boa. Eu ia atrás, cara, a dizer uma coisa um bocado óbvia, mas ainda hoje, quando ouço a conversa essa do Sérgio Godinho ou Grândola Vila Morena, por mais que tenha um significado muito político, eu acho que aquilo transcende, mas eu fico sempre arrepiado quando ouço aquilo. Não só numa manifestação, portanto, em mais ambientes. Não sei porque que essa música tem um poder absolutamente fantástico, nunca me vai sair do pelo nisto. Eu vi o Sérgio Godinho no ano passado num concerto que ele deu ali naquela altura dos 50 anos do 25 de Abril, e foi muito comovente, verdadeiramente. Não só essa, como toda a gente a entoar a paz, o pão, e pronto, incrível pensar que se passaram, nesse caso, mais de 50 anos, porque esse disco antecede ainda o 25 de Abril. Exatamente. E perceber que já estava tudo ali escrito. O título do vosso disco, Passa Montanhas, é também aquela espécie de gorro que tapa um pouco a cara, não é? Mas já percebi que há um contexto montanhoso também nos sítios onde o disco foi gravado, mas também havia esta ideia de quase guerrilha, não é? De pôr o Passa Montanhas, tapar um pouco da cara, não sei qual foi, houve alguma intenção? Primeiro, 10 pontos para ti, porque nós já demos várias entrevistas e já percebemos que se calhar é um generation gap, mas há muita gente que não conhece o tal gorro como Passa-Montanhas. Conhece como balaclava ou uma máscara de ski, e portanto às vezes não é óbvio, mas para nós foi, enfim, na nossa geração, o nome Passa-Montanhas. Não, és tu. Aquilo. Primeiro, nós caiu-nos a fotografia. Portanto, aquilo é uma memória comum a todos. Nós crescemos todos naquele eixo entre Massamá e Montabrão, na linha de Sintra, nos anos 90. E nessa altura nós andámos na escola preparatória, tínhamos cerca de 11, 12 anos,
e havia uma série de gangues juvenis, miúdos que eram um pouco mais velhos do que nós, enfim, que se dedicavam a pequenos assaltos e pequenos furtos, nada assim de grandes crimes. E enfim, com uma série de várias coisas que confluíram naquele momento, com a entrada de drogas mais pesadas, começaram a haver uns desentendimentos, havia gangues que se começaram a rivalizar entre a Amadora, Queluz, aquelas zonas todas limítrofes, e havia um rapaz que era um bocadinho mais iluminado, que via um bocadinho mais longe, que se chamava Felisberto Cabral, que é quem aparece na capa, que era quase o... Não era, enfim, não era um papel consagrado, mas ele era quase o líder de um desses gangues, era um dos gangues de Massamá que se chamava Gueto. Pronto, e nessa altura o Gueto tinha muitas rivalidades entre... Havia um que era o gangue do Limão, outro que era a Gália de Queluz, outro que era a Beat Street, tudo miúdos ali da zona. E ele começou a perceber que havia muitas desavenças, que havia a violência começou a crescer também, e eles andavam aí à porrada uns com os outros. E então acho que um bocadinho inspirado naquele filme do Corvo, não é? O filho do Bruce Lee, e ele já tinha assim uma admiração e um fascínio pelo pássaro, mascarou-se com um passamontanhas e começou a aterrorizar aquela malta ali da zona e a espalhar um boato, a dizer que andava aí um personagem que era o Corvo, e para as pessoas terem cuidado para não serem à noite a determinadas horas, porque ele roubava e violava e fazia isto e fazia aquilo, coisas que ele não fez de todo. E entretanto o que acabou por acontecer foi esses miúdos todos, esses gangues todos que eram rivais, uniram-se para tentar caçar este inimigo comum. Pronto, esta foto chega-nos porque aquilo na altura, enfim, não foi uma coisa difundida a nível nacional, mas teve localmente, obviamente, nós todos crescemos com esta coisa, este temor todo do Corvo, e o Rui até se lembrava que as aulas chegavam a parar porque alguém tinha avistado, dizia-se que o Corvo estava em cima de um telhado, não sei o quê, não estava nada, né? Mas aquilo, houve ali um microfenómeno a nível nacional. Ele depois chegou a aparecer quando se revelou e finalmente disse que era ele, fez umas entrevistas para jornais e para televisão. E nós recebemos uma reportagem da época antiga, dos anos 90, que tinha essa fotografia da capa. E olhámos para aquilo e imediatamente, para já, porque a história é-nos tão familiar e próxima, e olhámos para aquilo e dissemos: isto é na capa, isto tem que ser a capa do disco, mas ainda sem um nome. Pronto, e depois olhámos tantas vezes para aquilo, volta e meia, pegámos o telefone, a capa é isto, a capa tem que ser isto, e o que é que se vai chamar? E depois fomos pelo óbvio, pelo tal passamontanhas. E depois acontece-nos o que acontece quase sempre, não é? Tanto no contexto da banda, como sei lá, o Rui a solo, ou cada um de nós nos seus trabalhos criativos. O resto das coisas parece que se vai aglutinando à forma deste conceito e ele vai se expandindo, não é? De repente temos a capa com o Corvo, com o Beto. Nós chamámos-lhe o Beto, a alcunha dele era o Beto CO. E de repente chegamos a esse nome Passamontanhas e percebemos também o que estava a acontecer no nosso momento presente, a tal história da conversa, do conversar melhor, que aliás é uma letra que aparece, uma frase que aparece no disco, e percebemos que havia aqui também todo este subtexto, não é? No fundo também foi aquilo que nós precisámos de fazer, quer para integrar e perceber quem éramos nós agora com o Rui na banda, quer esta coisa que também falávamos de, parece que o diálogo à nossa volta e a qualidade das perguntas tem caído a pique na sociedade civil, e que as pessoas também não estão a saber conversar. E depois percebemos que o Beto também fez isso no seu tempo e num outro contexto, não é? Naquelas rivalidades, mas o que ele quis no fundo foi sentar toda a gente à mesa e vamos lá conversar sobre isto. E depois achámos que pronto, era aqui, era por aqui que tínhamos que ir. Essa ideia da deterioração da conversa pública, por assim dizer, acaba por ser um pouco paradoxal, não é? Porque numa altura em que estamos tão hiperligados, que basta clicarmos um segundo para falar com alguém ou para responder a um comentário de alguém, parece que o diálogo é cada vez mais um diálogo de surdos, não é? Em que cada um não ouve muitas vezes a parte do outro, a opinião do outro. É o que nós sentimos, e é um bocadinho isso também. Quer dizer, lá está, não tínhamos uma agenda, mas começámos a perceber que o disco também fala um bocado acerca disso, não só. O conversar melhor também tem a ver com mais vezes como conversarmos connosco, coisa mais para dentro, mais de banda, mas nós achamos isso, de facto, e há muito ruído, e o ruído não ajuda a uma boa conversa muitas vezes, não é? E a qualidade dos meios também não permite conversas, não é? Se tivermos de tentar, eu não sou fã do Twitter,
mas tenho um certo problema, é que eu tenho que ir lá quase como quem gosta de ver um espetáculo de horrores, não é? E é difícil de resistir àquilo, e eu quase que sempre a abanar a cabeça e a sofrer por dentro como é que se conseguem dizer estas coisas. E então quando mergulhamos no grande mundo dos comentários, vamos mesmo para o inferno da conversa. Pronto, é uma conversa ao contrário. As pessoas não querem chegar propriamente às conclusões. Ele tem uma frase, uma parte de uma letra em que fala-se de pregar aos convertidos, que eu acho que é importante, porque as pessoas só falam para os seus. As pessoas procuram nos mídias que dizem aquilo com que já à partida já concordam. Portanto, não tentam procurar alguma coisa que os faça pensar de uma maneira diferente. Era uma coisa que eu fazia bastante quando lia. Eu, entretanto, entrei num bloqueio informativo por razões de saúde mental, e eu procurava muitas vezes o contraditório de pessoas inteligentes e que veem as coisas de outra maneira. Eu acho que isso é preciso ter alguma paciência, e tem que ser uma coisa que se põe de facto na cabeça. Não acho que seja eu acho que há muita gente a fazer isso, como é evidente, mas não assim visto de pressa, não parece ser a maioria, não. Portanto, neste momento, haver muita quantidade de conversa não significa nada em relação à qualidade. Muito ruído, muita polarização. A vossa banda começou há mais de 20 anos. Na altura tu ainda não pertencias, mas já estava escrito que havias de pertencer. Quando formaram os Linda Martini, tu em particular tinhas alguma ideia de futuro? Se te dissessem que 20 e tal anos depois estariam a lançar o 7º álbum, continuariam a dar concertos, têm bastantes fãs, acreditavas, ou na altura simplesmente não faziam grandes planos? Não fazíamos grandes planos. Aliás, a nossa vida era muito diferente na altura. Jovens, imberbes, sem responsabilidades. Mas a maioria de nós ou estava a terminar os cursos ou estava já a trabalhar. Eu na altura já estava a trabalhar, enfim, num outro contexto, nada a ver com música, fato e gravata, assim numa grande empresa. Esperava-me um futuro brilhante se tivesse continuado lá. Isto que é que foste fazer? Já vi. E se calhar, se me perguntasses na altura se eu imaginava continuar a tocar passados 20 anos, eu acho que sim, porque, enfim, desde cedo percebi, já começámos a ter bandas todos. Eu cruzei-me com o Rui ainda antes do Rui tocar connosco, mas cruzámos em concerto de escola, na escola onde nós os dois andávamos, na escola secundária, onde eu toquei com uma banda e ele tocou com outro, com o Rui, com o Hélio, e portanto todos nós tínhamos bandas desde os nossos 13, 14 anos, estás a ver? E portanto, desde cedo acho que todos percebemos que, independentemente do que a vida nos trouxesse a título profissional, que aquilo era uma coisa, era um gozo que nós não teríamos de outra forma. E depois, durante anos, também nos fomos pacificando, porque os nossos ditos heróis também não eram propriamente pessoas que viviam numa piscina de notas. Enfim, sempre, obviamente, também aqui e ali ouvíamos assim coisas um bocadinho mais que estavam nos escaparates, mas desde cedo caímos naquele caldeirão do punk e do hardcore, onde a maioria das bandas são muito obscuras para o público em geral, e a própria vida deles também é assim muito, não tem assim grandes expectativas em relação a viver da música. Eu lembro-me de apanhar aqui bandas em turnê que iam tocar ao Ritz Club, ao extinto Ritz Club ali ao pé do Rossio, que eram bandas americanas que nós adorávamos, de paixão mesmo, e que a vida deles era, durante o ano inteiro, trabalhavam numa coisa de pizzas, um franchise qualquer de pizzas, depois despediam-se para irem para a Europa, pagar os bilhetes e alugar uma carrinha e fazer as tours da Europa no verão. Portanto, aquele era o nosso modelo. E partindo desse modelo, o que nós pensámos todos foi: olha, estudamos, vamos ter um emprego aos fins de semana. Também Portugal não é um país muito grande, tocas às sextas e aos sábados, consegues mais ou menos conciliar. E portanto sempre pensámos que isso ia ser a nossa vida. Mal sabíamos nós que uns anos depois, enfim, a exigência em termos de calendário, de concertos, o próprio tempo que dedicas às canções começou a ocupar muito mais espaço nas nossas vidas, até que pontualmente começámos a ter a necessidade de investir mais tempo na banda. Eu acho que fui o último deles todos a deixar essa vida mais corporativa, um trabalho mais dito sério das novas tantas. E pronto, e estamos aqui hoje. É meio estranho, não é? Pensar em termos de balanço, mas eu acho que o que nenhum de nós adivinharia é que
a música seria uma fatia tão grande das nossas vidas, quer em termos de tempo, quer a nível financeiro, quer tudo o impacto todo que ela tem hoje. Porque sempre pensámos que uma banda com o nosso som, aquilo que nós gostamos de fazer, não há ouvidos suficientes num país tão pequeno como Portugal para conseguir fazer uma vida disto, para ter uma estabilidade financeira, para ter uma família, para pagar as contas, a casa, o carro, essas coisas todas. E isso foi de facto o que mais nos surpreendeu e me continua a surpreender, se queres que te diga. Porque eu acho que há muito tempo que andamos a empurrar um envelope que eu não sei como é que as pessoas continuam a abrir a carta, mas pronto. Vocês têm uma base de fãs muito, muito dedicada. Sempre que vocês lançam um álbum, nós já sabemos que esse álbum vai ser o vencedor da lista dos melhores para os leitores. Não vale a pena outras bandas lançarem álbuns nesse ano. Vocês sentem esse carinho? Há pessoas que já vos devem acompanhar há bastante tempo. Sim. É frequente as mensagens às vezes de fãs e pessoas que nos vão seguindo, de partilharem até momentos pessoais, sei lá, vão se casar e gostavam de ter um vídeo nosso com uma mensagem para o noivo, para alguém, coisas desse tipo, ou contarem-nos uma história qualquer sobre como é que uma canção nossa em particular serviu de banda sonora para um momento pessoal. E essas coisas são, enfim, olhamos para isso de uma forma muito, muito, muito bonita. É quase uma coisa meio surreal para nós, não é? Aliás, até escrevemos um texto que diz mais ou menos isso na altura, na celebração dos 20 anos do disco que gravámos com o Rui ao vivo, onde dizíamos isso, como é que umas canções que nos saíram assim tão pequeninas, não é? Às vezes no escuro do quarto para não acordar os pais, ou mesmo no início da banda, ou numa sala de ensaios em que estamos ali às cabeçadas, né, entre quatro paredes, como é que de repente aquilo tem um impacto e tem uma outra leitura e um outro filtro na vida das pessoas. Essa parte é muito bonita e é um mistério que nós, claro, também sentimos como ouvintes, não é? Há bocado perguntavas-nos que discos é que nos tinham levantado do chão ultimamente, e de facto a música tem esse poder. É muito bonito. Esse vínculo emocional que as pessoas parecem ter com as vossas canções, no fundo, é aquilo que vos tem permitido continuar a ter esta banda e a fazer disto a vossa vida, não é? Esse carinho, essa dedicação, porque, como estavas a dizer inicialmente, pensarias que se calhar não ias conseguir fazer vida disto. Mas afinal talvez o facto de ser um som também, estive a ler uma entrevista que penso que até foste tu que deste em 2020 ao site Comunidade Cultura e Arte, em que dizias que não sentias que houvesse muitos clones da banda, muita gente a fazer o mesmo tipo de som, talvez porque não fosse um som muito fácil de replicar. Isso também joga a vosso favor. Sim, não sei se é um ponto a favor ou não. Enfim, acho que sou da mesma opinião dessa entrevista. Qualquer desculpa interromper, é sempre mais arriscado tentar clonar alguma coisa que é muito característica, não é? Porque vai ser imediatamente reconhecida, e como tem características, eu agora aqui posso falar confortavelmente tanto de fora como de dentro. Tem características que lhe são muito próprias e que são difíceis de copiar, não tecnicamente difíceis, são só difíceis pela característica que tem uma coisa muito pessoal, e talvez por isso não haja muitos clones. Pronto, foi só para pôr-me para. Sim. Por acaso é engraçado, isso é verdade, não parece que é. Eu acho que às vezes, enfim, não querendo entrar em detalhes muito técnicos da composição, mas é assim, como o Rui disse no início, nenhum de nós estudou música, nenhum de nós sabe ler uma pauta, portanto a maioria das vezes nós não sabemos o que estamos a fazer, estamos a pôr os dedos no braço e à procura de um som que nos faça sorrir. E o facto é que eu acho que o interessante no contexto desta banda tem sido isso: cada um traz uma coisa para cima da mesa. Portanto, não há propriamente aquela ideia antiga do solista ou do lead. Toda a gente está a fazer leads. O Hélio tem momentos onde ele tem o protagonismo na canção, o Rui tem, a Cláudia tem, eu tenho. E isso é mais raro num contexto de uma banda. Normalmente tens uma coisa à frente e as outras coisas servem. E aqui é o difícil, e por isso é que nesta banda essencialmente é mesmo preciso conversar em todas as etapas do processo de composição,
porque toda a gente está a tentar pôr o melhor de si ali, pronto, e depois estas cedências e estas ver se ninguém fica com os pés de fora é o que depois torna as coisas interessantes. E por isso é que eu acho que se calhar é mais não temos se calhar tantos clones como outras bandas, não é porque sejamos mais proficientes no instrumento, não é porque sejamos melhores que ninguém a tocar, porque não somos. É porque as nossas cabeças são complicadas e porque toda a gente quer pôr o seu pezinho ali, e então aquilo fica ali uma amálgama. Olha, a nossa equipa, um dos nossos roadies nos acompanha há anos, brincava porque ele está atrás no palco, né? E às vezes circula entre mim ou o Rui, ou antes ainda com o Pedro e até com o Sérgio, e o que ele dizia, pá, se alguém vier aqui e ouvir só a tua munição ou ouvir só a munição do Rui, vão pensar que vocês estão a tocar dois concertos diferentes, estás a ver? Ele está a fazer uma coisa, estou a fazer outra, a Cláudia está a fazer outra, e portanto essa aparente psicose acho que é o que resulta assim numa receita que é difícil de emular. nem nós próprios sabemos escrevê-la. Mesmo em palco vocês dispõem-se quase numa linha reta, não é? Não é aquela Sim. coisa do baterista lá atrás escondido ou o baixista assim mais paladinho, não é? É uma disposição mais democrática em palco. Gostamos que assim seja. E há uma coisa curiosa também. Há pouco no outro dia estávamos a falar disso, que é quando nós sempre tocamos com essa disposição, portanto o Hélio estar ao mesmo plano que nós, não é? E não o tradicional, o baterista vai para trás da fila. Mas quando o Rui entrou, esta nossa ideia de nos fecharmos que eu te falava, eu acho que inconscientemente nós nunca pensámos nisso, mas também tenho pensado nisso. Mas tem a ver com isso, porque o Rui teve que entrar assim de repente na banda e tivemos que pôr as músicas de pé e o concerto de pé na altura do Error. E então a nossa primeira ideia foi: olha, vamos virar para dentro e vamos formar aqui um casulo mesmo no palco. Então o que aconteceu agora estes últimos anos, quem nos tem vindo a assistir a concertos nossos ao vivo, eu e o Rui, em vez de estarmos virados para o público, estamos virados para dentro, estamos frente um ao outro. Portanto, eu passei estes concertos todos estes últimos 2-3 anos a olhar o Rui nos olhos. Eu não sei quem são as pessoas que estavam na primeira fila, mas sei todas as expressões que o Rui faz em cada canção, e ele o mesmo comigo. E isso foi uma coisa muito curiosa, porque no momento onde nós precisámos de mudar a dinâmica, a fórmula, nós fechámos mesmo, e sem pensar acabámos por fazê-lo fisicamente até. Foi muito curioso. Eu li uma entrevista em que falaram de alguns dos concertos mais marcantes. Houve um, pelos vistos, dramático em 2007 em que tu terás partido os dentes. Bastante. Tirando esse mais dramático, conseguem lembrar-se de alguns espetáculos que vos tenham ficado mais na memória? Queres falar assim dos mais recentes? Falando dos mais recentes, houve muitas, há sempre paredes. Paredes, não é? E paredes. Porque eu assim que entrei, primeiro conheço a banda há muito tempo e sei que Paredes para ele é especial. Estive lá com eles uma vez ou outra, não sei se tive todas, mas tive algumas. E lembro-me daquilo ser mesmo de facto um momento especial, não só para a banda, mas para o público que lá estava. E portanto, quando se entrou, Paredes já estava na mira. E nós íamos sempre falando de Paredes e tal, preparar isto, porque era um conjunto muito novo e até ficar oleado demora um bocadinho, embora por acaso tenha funcionado muito bem. E eu lembro-me desta expectativa de Paredes, mas isto era eu. Eles estavam, para eles era segunda-feira, era normal, não é? Vamos tocar a Paredes, mais ou menos, eles estão não sei o quê. Mas eu estava sempre aí, eu quando chegar a Paredes é bom que esteja a tocar alguma coisa de jeito. E lembro-me de estar com uma certa antecipação por causa desse concerto, que acabou por correr maravilhosamente, daquilo que me lembro. E eu, se calhar, desde que estou, portanto, falando da tour do Error, nem sequer estou a falar das coisas novas. Nem me lembro se na altura estava oficialmente na banda ou não, já não me lembro nada disso. Mas sei que foi um momento especial para mim. Mas assim, de acontecimentos trágicos ou cómicos e coisas assim do género, recentemente acho que não aconteceu assim. Aconteceu por acaso. Aconteceu várias coisas. A Cláudia estragou um joelho e teve que tocar sentada. Ele ficava sem voz dia sim, dia não, antes dos concertos. Portanto, por acaso houve bastantes coisas dessas, mas como a união de grupo era muito forte e a gente atravessava sempre isso com um sorriso. Isso foi uma parte importante, a parte da comédia, das piadas na carrinha e de abraçar tudo com um sorriso. Eu acho que a gente se fartou de rir no bom sentido. Por acaso tenho boas só ideias dessa tour. Isso. E neste momento que já estão a lançar o 7º álbum, já tocaram em palcos bastante importantes e vão continuar a tocar em eventos grandes. Há algum objetivo que vocês tenham? Alguma meta? Ou vocês tentam evoluir de forma mais orgânica? Eu acho que a ideia aqui é sempre um bocado continuar para a frente.
espero não estar a fugir à pergunta, que é uma coisa que eu faço de vez em quando. O André dizia há pouco tempo que acabamos de fazer um disco e pensamos como é que, neste caso, estou há menos tempo, menos válido para mim, mas é a mesma coisa no meu trabalho solo. É como é que conseguimos fazer mais um, não é? E depois parece impossível fazer o outro que vem a seguir. Parece que não há. O que é que a gente vai fazer? E essa meta, eu acho que é. Estabelecer metas é perigoso. Eu acho que prefiro só continuar em frente e ter vontade de continuar a fazer as coisas. E tenho cada vez mais vontade. Este nem sequer saiu e eu estou cheio de vontade de fazer o próximo, se der, se houver. Porque há uma data de coisas ainda para fazer, para explorar musicalmente, que eu não fiz. E então é isso que acaba sempre, uma coisa acaba por empurrar a outra. Aquilo que fizemos para trás acaba por empurrar aquilo que queremos fazer para a frente. Eu para mim não sou uma pessoa de metas. Sou uma pessoa de eu nunca fazia a mínima ideia que ia ser música, que ia ser assim que eu ia pagar a minha renda, mas foi dificuldades, mas vai dando. Eu quando era pequenino, e desculpa agora sim estou-me a desviar, mas tinha a ideia que não se podia viver da música. O meu pai era músico, acabou uma vida triste a trabalhar para uma companhia de seguros. Esta vida que este nosso claro amigo tinha era próxima a isso. Eu via-o triste e cinzento assim com uma gravata. E lembro-me de achar, é exatamente isto que eu não quero para mim. E a meta está aí, não é? Portanto, viver deitar-me como músico, levantar-me como músico tem sido em si já um objetivo cumprido. Agora, o resto é variável e às vezes não depende de nós. Quando disses que gostavas de experimentar outras coisas musicalmente, tens alguma ideia em mente já mais concreta? Ou... eu até posso ter, mas se agarrar na guitarra não a vou conseguir fazer. Porque uma pessoa faz sempre aquilo que consegue, não é? Não só aquilo que queria. Mas por acaso desenham-se algumas coisas na minha cabeça. Mas eu, a não ser que acho que eu comece aqui a cantar coisas completamente escanifobéticas, não vou conseguir explicar. Mas há margem para progressão e para nos conhecermos e explorarmos musicalmente de uma maneira diferente. Até porque acho que Linda Martini está num ponto. Vem aquela frase batida: não tenho que provar nada a ninguém. Nunca teve, não é? Mas de facto, uma banda com 20 anos que chega onde está pode dar-se ao luxo de explorar aquilo que quiser. E cada vez mais, fazê-lo cada vez mais e com mais vontade. Portanto, nós temos muitas sensibilidades no grupo. As pessoas têm projetos a solo, alguns completamente acústicos. Eu tenho uma ligação acústica e tenho uma ligação elétrica. Não faltam caminhos para tomar do ponto de vista estético e a nível de conteúdo. Imagino que este ano vai ser dedicado em exclusivo ou quase à banda, não é? Portanto, os projetos a solo ficarão para mais tarde. Depois. Sim. Bem, vamos então agora passar aos temas da semana. Esta semana ficou marcada pela morte de David Lynch, um dos grandes realizadores da sua geração e que causou um impacto muito grande não só no cinema como no da música, conhecido por filmes como Eraserhead ou Mulholland Drive. David Lynch sempre deu uma grande atenção à música nos seus filmes. Basta pensar na inesquecível banda sonora do Twin Peaks e depois na forma como também ele incluía algumas canções nas bandas sonoras dos seus filmes, como o Wicked Game, do Chris Isaak, que deve muito ao filme Um Coração Selvagem. E ele próprio foi músico, também uma coisa que algumas pessoas não sabem. Lançou 2 álbuns, um em 2011 e outro em 2013. E o seu impacto na música foi de tal forma que muitos músicos também acabaram por lamentar a sua partida, como a Karen O, dos AAS, ou até o Billy Corgan, dos Smashing Pumpkins. Vocês eram fãs de David Lynch? Era alguém que trabalhava bem aquela ideia de ambiente, não é? Nas bandas sonoras? Sim, bastante. Pelos pontos todos que tu enumeraste, não é? Não só a atenção que ele dava à música nos filmes, mas depois até a ideia de narrativa e do que é que pode ser cinema, não é? E eu acho que aqui até há um paralelo um bocadinho com a nossa forma de fazer música, se queres te diga, que é a tal ideia da convenção do que é um diálogo, do que é uma história de princípio, meio e fim, e depois também a conversa que isso tem com uma canção. O que é uma canção? É um A e é um B, é um verso e é um refrão. E ele por isso simplesmente
gostava de agitar um bocadinho esses cânones, não é? E perceber que o cinema é um ponto de vista, e o ponto de vista dele não precisa de ser explicado, precisa de ser visto e lido pelos olhos de outras pessoas. E nesse sentido, sim, eu acho que todos nós somos fãs do trabalho que ele deixou. Vários filmes, o Twin Peaks também, obviamente, que é inescapável. E sim, é claro que é um dos heróis no cinema. No fundo também tem a ver com o que falávamos há pouco, não é? Essa falta a falta propositada de uma narrativa muito linear, não é? E também outra coisa que achei que havia um paralelo é a questão da falta de clones, porque eu li um artigo que o Rui Pedro Tendinha escreveu para a revista do Expresso, que sai amanhã, em que ele diz que, tal como todos os realizadores muito singulares, quem tentou copiá-lo saiu-se mal, porque lá está o que estavas a dizer há pouco, quando é uma coisa muito específica, quem tenta fazer igual não sei bem. Pois. É complicado. Outro dos temas desta semana é o centenário de Carlos Paredes. Ao longo deste ano, os 100 anos do nascimento do guitarrista português serão assinalados com concertos, filmes e outras atividades. Tudo começa a 5 de fevereiro, em Lisboa, com a Orquestra Metropolitana no Teatro São Luís. Depois haverá espetáculos no CCB. No dia 16 de fevereiro, que é o dia em que Carlos Paredes faria realmente 100 anos, há um concerto na Aula Magna com a guitarrista Luísa Amaro, com o Mário Lajinha, a Garota Não e a cravista Joana Bagulho. E ao longo do ano haverá também uma digressão nacional de 2 guitarristas, o português Norberto Lobo com o norte-americano Ben Chasney, e também um concerto de Mário Lajinha em Braga. Enfim, muita coisa para celebrarmos o que seriam os 100 anos deste vulto, uma referência, imagino eu, para toda a gente que gosta de guitarra, de ouvir, de tocar. Sabes, eu quando comecei o tal projeto solo em que eu toco guitarra clássica, das perguntas que eu mais ouvia era acerca de Carlos Paredes, se havia alguma intenção minha, portanto se era uma influência primeiro, e depois se havia alguma intenção minha de chegar lá perto ou de chegar ali. E eu dizia alguma coisa parecida com isto: Carlos Paredes é sempre uma influência, mas é uma influência, é quase alguma coisa que já vem na água que bebes, portanto não é alguma coisa que tu vais ouvir e tentes replicar a seguir, ele vai sair nos dedos naturalmente. O Carlos Paredes fez isso tão bem. E a cantar Lisboa, que é impossível andar de elétrico e não ouvir, para mim é impossível não ouvir alguma coisa que ele já tenha feito. Ele é de facto o vulto, se calhar para mim um herói. Eu cheguei a comprar uma guitarra portuguesa e a tocar copiosamente mal, mas diverti-me muito e magoei-me os dedos também. E para mim isso foi uma experiência, se tu quiseres, formativa, como houve outras coisas. Mas ouvir Carlos Paredes é perceber que se está a ouvir alguém que está a falar com outra, que está noutro espectro, está noutro sítio. Uma linguagem é uma linguagem divina, tem uma voz muito própria, e que se conseguiu colar uma cidade, uma época, e acho muito bem escolhido o nome de Norberto. Ele é um homem muito talentoso, eu conheço bem, muito bom guitarrista, e fico feliz por isso. Mas não sei se tivemos na guitarra, seja ela qual for, alguma pessoa como Carlos Paredes, e não sei se voltamos a ter. Falar em guitarra portuguesa, lembro-me sempre, quando era miúda, li uma entrevista do Jimmy Page dos Led Zeppelin ao Blitz, na altura jornal ainda, em que lhe perguntavam se ele conhecia a guitarra portuguesa, e ele, porque ele tem uma grande coleção de guitarras, e ele dizia que sim, que tinha uma, mas que tinha perdido o manual de como afinar a guitarra, portanto nunca tinha conseguido fazer nada dela. Não é fácil. Vamos agora falar do que andamos a fazer na redação. O nosso colega Paulo André Cecílio foi a Braga ver o concerto de apresentação de Viva la Muerte, o novo disco dos Mão Morta. A reportagem está no site Blitz e lá se escreve que neste concerto a banda de Adolfo Luxúria Canibal ofereceu, passo a citar, 1 hora de coros, guitarras rock e caricaturas, expondo o perigo real que é o fascismo de forma direta, mostrando por que razão as subtilezas têm que ficar para trás. É uma mensagem atual, este alerta para o regresso do fascismo. Sim, uma forma de
protofascismo, ou alguma coisa difícil de definir. Tu ouviste bem? Eu ouvi o disco, agora recentemente, saiu a semana passada, não foi? Sexta-feira passada, e gostei muito. E estou muito curioso e muito expectante para ver o espetáculo ao vivo. Gostava muito de os apanhar aí na estrada um destes dias. Também é outra banda difícil de copiar, diria. É. Nós acho que nem sequer tentámos, apesar de existir muito de mão morta em nós. Há coisas que nós fazemos desde o início que não estariam lá da mesma maneira se não tivéssemos ouvido os mão morta, não é? Como tu sabes, naquele final dos anos 90 e início de 2000 havia um certo deserto naquilo que diz respeito a bandas a cantarem em português, e os mão morta eram, não só por isso, mas por sempre terem feito o seu percurso de uma forma independente, não lançarem discos quando queriam e não responderem a nenhum tipo de ideal de indústria. E eles para nós sempre tiveram um impacto forte, não só pela música, mas pela forma como escolheram fazer a música que queriam. E eu acho que este disco é muito bom. Olhando, nós que acabámos de celebrar os 20 anos de banda, olhamos para uma banda que agora celebra 40, não é? Que é o dobro, né? E se nós já achamos que passou muito tempo e que estamos, enfim, que é um percurso muito longo, este nosso, olhando para eles, ainda é uma coisa mais incrível. E portanto eles lançarem um disco quase em simultâneo com o nosso, com o nosso, e ainda por cima o disco que é com esta vitalidade, acho mesmo que são um tesouro a cada vez mais guardar. Acho que é muito isso. É uma banda que fez tudo por não ser fácil de definir, não é? Porque é uma banda que é difícil pôr no rótulo, que tocam hardcore, tocam rock, tocam tudo. Portanto, tem uma vertente experimental grande, ainda por cima é uma coisa que me agrada muito neles. E é uma coisa de facto muito difícil, muito característica e difícil e que foi importante para Portugal, porque eu acho que não há um outro exemplo também como Mão Morta neste espectro todo nosso musical. Sem dúvida. Eu vou levar e jogar meu coração no mar. Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias. Esta quinta-feira, o brasileiro Zé Renato recebe o português António Zambujo na primeira data do ciclo Notícias do Brasil, uma série de encontros entre músicos dos dois países no Auditório Carlos Paredes, em Benfica. Na sexta-feira, dia 24, Tim dos Chutes continua a sua digressão a solo em Mirandela. Também na sexta começa em Palmela o Festival Microsons, na sexta com Samuel Lúria e Mazela, no sábado com Bia Maria e Manel Cruz. Sábado, dia 25, é também dia de Mão Morta, no Teatro das Figuras em Faro, do fadista Pedro Moutinho no Tivoli em Lisboa e da Festa do Salgado no Maus Hábitos, no Porto, este ano com Máquina, Calcutá ou Ex-Wife, que vão revisitar o seu primeiro álbum Feeding the Machine, lançado há 21 anos também. Na próxima quarta-feira, dia 29, começa no Maria Matos o ciclo Conta-me uma Canção, com um concerto conjunto de Márcia e Sérgio Godinho. Já nos dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro, Manu Chao visita-nos. O músico vai dar 2 concertos acústicos já escutados no Lisboa ao vivo. Quanto aos nossos convidados, vão aproveitar o dia em que Manu Chao não está no Lisboa ao vivo, ou seja, no dia 30 de janeiro, para tocar nessa sala. Já amanhã, dia 24 de janeiro, sexta-feira, tocam em Tondela, um concerto que também já está escutado, e no Art Club vão estar, no Art Club no Porto, os Linda Martini tocam a 1 de fevereiro. Sei que já estão a ensaiar muito. O que é que podem dizer sobre esses espetáculos que não seja surpresa? O prato forte vai ser seguramente o Passamontanhas, não é? E acho que também fazemos sempre questão que assim seja a cada disco, porque, enfim, mais do que revisitar o passado e trabalhar o dito mercado da saudade, acho que gostamos muito de trabalhar, olhar para a frente, como o Rui te dizia há pouco, e portanto o grosso do novo concerto será à volta deste Passamontanhas. Claro que aqui e ali vamos tocando umas canções mais antigas, não só para gáudio de quem irá estar lá connosco, mas também porque nós obviamente também gostamos de tocar essas canções. E depois temos a componente cénica, se quiseres, o palco. Enfim, nós neste disco
até porque teve um hiato grande entre a gravação e agora a sua edição final. Nós já lançámos uma série de singles, quase metade do disco já foi mais ou menos divulgado, e houve muita produção audiovisual, vários suportes de vídeo, várias imagens que se criaram em torno desse universo de cada canção. E então estamos a trabalhar com o Federico Rompante, que é um grande amigo nosso, que é quem trata das nossas luzes ao vivo já há muitos anos, e que também tem colaborado nestes vídeos mais recentes com projetos mais ligados à videoarte, e estamos a tentar perceber com ele de que forma é que vamos transportar isso para o palco. Ou seja, gostávamos de, já que tivemos esse espólio todo de imagens, queríamos ver como é que elas se podiam pintar agora neste Passamontanhas ao vivo. Alguma canção que tenham de tocar sempre? Alguma canção que tenham tocado quase em todos os concertos? Isso é sempre uma questão. Bates, acesos. Tocamos sempre aos 100 metros. Tu se calhar ias falar de outra, mas os 100 metros. Era isso que eu ia dizer. 100 desculpa, metros, desde que eu estou na banda, é omnipresente, e acho que o público nem deixaria. Também estavas a pensar no Amor Combate, não é? Sim. Pronto, essa é icónica também. Sim, eu acho que há coisas que não se devem deixar de tocar, até porque ajudam muito a compor o concerto em termos de energia, principalmente quando as pessoas ainda não conhecem bem o disco, não é? E portanto, mas sim, desde que eu estou na banda, essa ganha, não é hipótese nenhuma. Está assim de longe. E é curioso que é o anti-single que virou o nosso maior single. Não ouvi, nunca passou na rádio, tem uma frase com uma asneira lá no meio, e portanto nenhum de nós também imaginaria que ela iria ter o alcance, e lá está, o alcance dela deve-se a esta comunidade, às pessoas que nos acompanham ao vivo, e ela é inescapável, e de facto para nós é uma forma sempre muito apropriada de fechar um concerto, porque aquilo cria uma dinâmica, aquele coro final, as pessoas depois repetem até à exaustão e vão puxando por nós, e aquilo quase que para nós é viciante, é muito difícil. Nós já, obviamente que ao longo destes anos, e mesmo já com o Rui a bordo, já variámos no set, e já muitas vezes não a deixámos propositadamente para o fim, ou colocámos-la mais à cabeça para queimar logo essa expectativa, mas ela é de facto é quase impossível. O Amor Combate, que durante muitos anos foi quase o nosso creep, não é? Aquele paralelo com os Radiohead, enfim, que foi de facto assim a primeira canção nossa que passou na rádio, que teve airplay, foi talvez a canção que nos deu a conhecer a um público mais alargado. Curiosamente, nós, assim, em anos mais recentes, muitas vezes não a tocamos, e também não sentimos que ela faça assim uma. Enfim, não é por pirraça, não é por embirração, não é? Os Radiohead tinham quase aquela política do não tocamos, porque isto já não nos representa, a banda não é isto. Nós não é tanto isso, porque a música até continua-nos a dar um certo gozo de quando a tocamos, mas não é tão inevitável como a outra, curioso. E portanto, pontualmente aqui e ali não a tocamos, porque há coisas mais recentes, estou-me a lembrar, por exemplo, do Boca de Sal, desde o Linda, até mesmo do Error, coisas como o Superficie, o Eu Nem Vi, que apesar de serem muito mais recentes, nós sentimos, até pelo feedback das pessoas, que há muita gente que veio até nós já a partir desses discos mais recentes, o que é bom, não é? Significa que de alguma forma renovámos também aqui algumas cabeças na fila da frente. Mas lembras-te de quando escreveram o Amor Combate? Eu lembro-me de entrevistar a Cláudia e o Hélio quando saiu o primeiro EP, ainda na rádio comercial, no set de Cotonete. Ok. Lembras-te de terem escrito essa canção, que ainda assim acaba por ser uma das vossas mais populares? Olha, lembro-me de. Nós, a semana passada, fizemos metemos uma coisa no Instagram da tal cassete, e o Hélio trouxe um gravador daqueles portáteis, gravador não, um leitor de cassetes, mas que consegues gravar se carregasses no play e no rec. Eu tenho a memória de estar em casa dos meus pais, que era com um gravador desses, portanto na altura não tinha telemóveis, e era a forma como eu compunha em casa, punha rec e play na cassete e gravava aquilo, que é para não me esquecer, não é? Porque como não sei escrever, não sei ler pautas, e portanto também não sei escrever música, era assim. Desde aí até aqui que nós muitas vezes nos recordamos daquilo que fazemos. Agora é mais com os telemóveis ou com o computador. O Rui é mais ligado às tecnologias que todos nós, e portanto consegue facilmente na nossa sala de ensaios pôr-nos todos a soar mais ou menos bem, a fazer uma pré-produção que também foi muito importante para este disco. Mas lembro desse de fazer o Amor Combate, e eu lembro-me inclusivamente de existir uma letra em inglês antes dessa ida da lição de voo, porque nós tínhamos
eu e o Hélio tínhamos outra banda, não é? Mais ligado ao punk e ao hardcore, e como falávamos nos anos 90, de repente as bandas cantavam todas em inglês e nós também cantávamos em inglês nessas bandas punk. E de repente, quando começamos ali na Martini, havia já o desejo de fazer uma coisa que não fosse só necessariamente o punk, mas andávamos um bocadinho perdidos sobre o que é que íamos meter em cima daquilo. E na altura, enfim, como eu vinha tão formatado já desse modelo, lembro-me de cantar umas coisas com a melodia, exatamente, que depois viria a ser a melodia final da voz do Amor Combate, mas em vez de dizer Amor Combate, dizia outra coisa qualquer. Já não te lembras o que é que dizia? Do Amor Combate, não. Eu lembro-me da lição de voo. Portanto, a lição de voo é uma coisa tipo, não disse nada porque nada havia para dizer. Eu acho que em inglês era uma cena tipo I stole the frame but left the painting on a wall. Uma coisa assim muito armada em poeta, muito. Enfim, tinha 20 anos para aí, portanto. Está nada mal. Não está nada mal. Eu lembro que recebi um CDR com o Amor Combate, com o EP. E a nossa deve ter recebido, que era a primeira maquete. Sim. Que era feita. Nós é que queimávamos os CDs, queimar no sentido de gravar, e a Cláudia imprimia, fazia as capas e imprimia lá na. Já para a Lúcia, ela fazia isso. Casa dela. Muito bem, chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigada, André e Rui, por terem vindo até aqui. Eu sou a Lia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia esteve a cargo de Salomé Rita. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura. O que é que nos trouxeram hoje? Eu encontrei ontem, por acaso foi assim a última, um livro do Álvaro de Campos, que eu lia muito quando era miúdo. O Futurista, não é? Um dos heterónimos. E eu gostava, porque ele tinha sempre uma ambivalência qualquer com a cidade e com o campo. E descobri este certo que eu me lembro perfeitamente de ler. Este livro é da Cláudia, nem é meu, também é emprestado. Eu vou só ler um certo pequeno de um poema muito grande, como é evidente, porque me lembro de ler quando era miúdo e me faz lembrar de umas noites que eu passava em Sintra, um bocado perigosas, na verdade. Precisamos tirar aqui umas referências antigas. Por exemplo, há uma referência a um Chevrolet, pusemos um Bégane, isto basicamente sou eu. Na estrada de Sintra ao luar, na tristeza, entre os campos e a noite, guiando o Chevrolet emprestado desconsoladamente, perco-me na estrada futura, sumo nas distâncias que alcanço. E num desejo terrível, súbito, violento, inconcebível, acelero. Mas o meu coração ficou no monte de pedras de que me desviei ao vê-lo, sem vê-lo. À porta do casebre, o meu coração vazio, o meu coração insatisfeito, o meu coração mais humano do que eu, mais exato que a vida. Na estrada de Sintra, perco perto da meia-noite ao luar, ao volante. Na estrada de Sintra, que cansaço da própria imaginação. Na estrada de Sintra, cada vez mais perto de Sintra. Na estrada de Sintra, cada vez menos perto de mim. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.